Deixa eu entrar na palavra rapidamente. Abre lá a sua Bíblia lá em Lucas 8. Provavelmente, ao longo do mês de abril, eu vou trazer essa palavra de novo. Tem tanta coisa aqui, né? Mas ela vai ficar gravada, essa palavra, em nome de Jesus. Lucas 8. Quero agradecer um parceiro que eu tenho faz anos, muitos anos, o pastor Cristiano. Amo tanto o pastor Cristiano. Foi meu pastor na igreja da Yohanan. Falar em igreja de Yohanan, hoje falei com o pastor Jair. O pastor Jair mandou um abraço para todo mundo. Ele falou assim: eu estou há 3 anos sem tirar a folga. Eu vou tirar a folga, eu vou lá para Serra Negra, eu vou aí para Serra Negra, vou ficar aí com vocês. Falei: vem, pastor, mas o senhor tem que vir. Faz tempo que o senhor promete isso e não vem, né? Faz 9 anos que ele promete fazer isso. E 9 anos ele não vem. Ele sempre fica falando lá: eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo. Aí você vai lá e ele não deixa ninguém fazer nada. Ele fala: você faz tudo mesmo, né, pastor? Mas é uma bênção, em nome de Jesus. A gente vai ter um evento lá em Mogi das Cruzes, ele vai mandar o pessoal da Yohanan lá, em nome do Senhor. E o outro é o pastor Cristiano, que eu amo tanto. Amo muito, sempre honrei meus pastores e sempre vou honrar os pastores que tive na minha vida, e o pastor Cristiano é um deles. Agradeço a Deus pelo pastor que está conosco. É sempre um conselho sábio, sempre uma palavra de sabedoria: ó, segura, vai, não, vamos fazer assim, ó. Só Deus sabe o quanto Ele tem nos ajudado. Pastor, o senhor vai ser sempre muito, muito honrado nessa igreja, enquanto eu estiver aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor Anísio, que eu gosto muito. Lucas 8, você achou aí? Amém. Graças a Deus. Vamos para o versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, eu estou em João, irmão, espera aí. Lucas 8, versículo de número 43, diz assim: certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua roupa e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro, que estava com ele: mestre, a multidão te aperta, te comprime, e dizes: quem tocou em mim? Disse Jesus: alguém tocou em mim, senti que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher, que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque havia tocado nele, e como logo fora curada. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Queria que você voltasse um pouquinho para trás, em Marcos 5. Marcos 5. Eu espero todos abrir. Amém? Versículo de número 24 diz assim: pelo que Jesus foi com ele, grande multidão se seguia, comprimindo certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido na mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada.
Jesus, conhecendo que de si saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhes os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada desse mal. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quis ler as duas partes, porque agora eu só vou colocar para a igreja o que Deus colocou para mim, que Deus falou comigo. Essa mulher, nós conhecemos a história, já pregamos essa palavra algumas vezes aqui na igreja, ela está também no seminário da fé, tudo. Mas hoje, o que Deus colocou no meu coração é outra coisa. Aquela mulher, ela tinha uma fé no coração dela. Ela queria somente tocar nas vestes de Jesus. E se tocasse, ela tinha no coração que ela seria curada. Só que, depois de você saber essa informação, eu quero te falar uma coisa, fazer uma pergunta. Qual era a igreja daquela mulher? Ela fazia parte de qual denominação? De qual religião? Ela fazia parte do quê? Pertencia ao quê? Você vai perceber que ela simplesmente não pertencia a nada. Ela seria o que a gente chama hoje de uma pessoa do mundo. Ela seria o que a gente chama assim, uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor. Era isso que ela era. Pela lei, deixa eu te falar, pela lei, ela não podia ter convívio com a família dela, por exemplo. Ela não podia ter convívio com os parentes dela. Ela não podia ter convívio com os amigos dela. Ela não podia ter convívio com ninguém. Ela só podia ter convívio com um doente como ela. Ela era jogada num vale, num lugar retirado da cidade, junto com todos os outros doentes. Ela tinha um fluxo de sangue, mas naquele lugar tinha leprosos, tinha pessoas que eram impuras como ela. Ela só tinha esse direito. Então, se ela tivesse que conversar, ela conversaria somente com aquele tipo de pessoa. A pessoa que está numa situação difícil como ela. E você já conversou com pessoas que estão numa situação difícil? Você vai falar com ela, ela não tem uma palavra que ela pode te aconselhar. Ela não tem uma palavra que ela pode te levantar. Ela só tem uma palavra que pode te derrubar. Ela só tem uma palavra que pode jogar você para baixo. Então, penso eu, vou fazer um teatrinho aqui. Ela falava, ela com fluxo de sangue, nossa, mas está doendo tanto, a minha barriga está doendo tanto, os meus órgãos aqui dentro. E o leproso falava para ela, nossa, está doendo todo o meu corpo. O leproso podia falar para ela, sabe o quê? Eu não tenho mais nariz, eu não tenho mais orelha, porque a lepra acabava com a cartilagem do nariz, a cartilagem da orelha. Ela não tinha mais, sabe que um leproso não podia andar, porque ele acabava com as cartilagens dos joelhos, a cartilagem dos tornozelos, então ele andava, aquilo ringia. Então ela falava do sofrimento dela para alguém que falava também igualmente do sofrimento dela. Mas preste atenção como a pregação do Evangelho, pastor, é preciosa. Em algum lugar, e não se sabe aonde, em algum lugar não se sabe qual foi esse momento, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu, o que ela ouviu? Renatinho, o que você acha que ela ouviu falar de Jesus? Que Jesus é um que se agrada da pessoa ficar doente. Que Jesus é aquele que se agrada da pessoa ficar ruim. Daquele que se arrasteja no chão. Daquele que fica num sofrimento eterno. É isso que ela ouviu? Não foi isso que ela ouviu, porque o que ela ouviu era uma boa notícia. O que ela ouviu era uma coisa boa. Tanto é que ela intentou em seu coração, diz a Bíblia, se tão somente eu tocar na veste dele. Ela não queria tocar no corpo de Jesus, porque ela não queria que ele ficasse imundo, porque ela não podia tocar nele pela lei. Ela queria tocar nas vestes.
se tão somente eu tocar nas vestes. Para um pouco. Pensa o que ela ouviu falar de Jesus. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que liberta. Ei, nós encontramos o segredo de pregar o evangelho para quem está lá fora. Esse é o segredo. O que você vai falar para ele? Jesus é diferente. Jesus te salva, mas não só te salva, te cura. Jesus não só te salva e te cura, mas te liberta. Faz você ter uma vida abençoada na presença dele. Ande nos meus caminhos e ser perfeito. Ele falou isso para Abraão. E Abraão, irmão, foi abençoado pelo Senhor. Aleluia. Nós encontramos o segredo dela. Ela foi lá. Contra tudo que podiam falar para ela. Contra tudo que podiam falar para ela. Porque a verdade é uma só. Eu, depois de 23 anos que eu tenho fazendo a obra do Senhor, sem parar, eu posso falar para você, eu só vi as pessoas serem vitoriosas quando elas têm firmeza naquilo que elas acreditam. Elas têm firmeza naquilo que elas acreditam. São estacas firmadas de suas tendas. São estacas firmadas. Pode vir o vento, estica a corda, mas a estaca não sai do chão. A estaca não sai, é firmado naquele momento, é firmado naquela palavra. E ela ouviu falar de Jesus, a fé brotou no coração dela. Vou fazer um teatro de novo. Ela deve ter falado para aquele bando que estava ali, falou assim, eu vou lá e eu vou tocar Jesus. E eles devem ter falado, não faz isso não. Porque você vai passar no meio da multidão, quando alguém perceber que é você, eles têm direito de apedrejar você. Não faz isso não, porque se você fizer isso, pode ter certeza, sua família não vai mais gostar de você. Não faz mais isso não, porque pode ter certeza que você vai perder seu emprego. E quantas vezes você não ouviu pessoas que estavam naquele vale, junto com você, e quando você quis sair, elas quiseram falar para você, não vai. Não vá, mas ei, eu sou firmado naquilo que Jesus falou. Ela acreditou numa palavra que ela ouviu. Jesus curava, Jesus libertava, alguma coisa nesse sentido, ela acreditou. E eu chamo você para entender isso, porque eu e você também tem que ser assim. Nós temos que acreditar naquilo que Jesus fala. Essa é a palavra de Deus. E só aqui que Jesus fala. As coisas para ser verdade tem que existir aqui. Se não existir aqui, não são verdades. Se não existir dentro da palavra, não são verdades. Deixa eu passar para outra parte, rapidamente, que meu tempo vai acabar hoje. Quando aquela mulher, num ato de fé pura, uma fé tão pura que a fé era maior que o medo. A fé era maior que a angústia. A fé era maior que o comodismo. A fé era maior que tudo. Ela falou, eu vou. Mas se alguém te descobrir, você vai ser apedrejada. E se eu ficar aqui também vou morrer. Não adianta nada. Eu vou para Jesus. Ela veio se esgueirando e tocou nas vestes dela. Eu vou passar para essa parte rapidinho, porque eu tenho uma terceira parte. Olha a frase de Jesus. Quem me tocou? Ó a resposta dos discípulos. A multidão te aperta, você pergunta quem te tocou. Todo mundo te tocou. Estão te empurrando, estão te apertando. Como é que você fala? Se alguém te tocou? Claro que te tocaram. E muitas vezes.
Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Jesus disse assim: não é estoque. Porque o toque dessa pessoa que me tocou fez com que de mim, e não de nós, de mim, saísse virtude, saísse poder. Dá para compreender o toque dela? Deixa eu fazer uma pergunta para você e eu quero que fique no coração. A igreja aqui já conhece essa pergunta. Dependeu de Jesus curar ela? Jesus nem sabia quem era ela. E olha que Jesus falou assim, filha, a minha fé te salvou, foi isso? Não, a tua, não foi a minha não. Não foi porque eu quis não. Foi porque você veio com fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se achegam ou toquem em Deus, saiba que Ele existe, é galardoador dos que o buscam. Ele vai premiar, Ele vai abençoar. Por quê? Porque você foi tocar. Aleluia. Mas para, agora eu vou para a terceira parte. E nós vamos falar do toque. Ela tocou e de Jesus saiu virtude. Mas você sabe o que é triste, Renandinho? Tinha uma multidão tocando Jesus. Tem uma multidão tocando Jesus, sabe? Mas daqui não sai nada. Daqui não sai nada. Era a multidão. A multidão era grande, empurrava ele para cá, empurrava para lá. A multidão era impressionante, né? Ele na multiplicação dos pães, ali o pessoal estava ali e tudo. Os discípulos falaram, Senhor, mas está na hora desse povo mandar eles embora, porque senão eles vão começar a passar fome aqui, o negócio já é tarde, eles não têm para onde ir, mano, vamos dispensar. Jesus falou, não, dá eles de comer vocês. Falou, nós somos só 12. Nós vamos fazer o que aqui? Ele falou, dá a eles de comer vocês. Aí Jesus faz a multiplicação, que é maravilhosa, né? É maravilhosa. Aí todo mundo se farta, sobra ainda, cestos cheios. A Bíblia fala, se você acompanhar a história, a Bíblia fala que depois Jesus passou para o outro lado do mar, lá, do mar da Galileia. Ele passou para o outro lado, essa multidão correu para o lado de lá. A multidão é demais, né? Ela foi do lado de lá, mas ela não foi do lado de lá porque ela queria Jesus, ela foi do lado de lá porque ela queria o pão de novo. Ela queria de novo o pão. E Jesus fala para vocês, vieram atrás de mim por causa do pão que perece. Vocês vieram atrás de mim por causa de um pão que perece. Jesus ia falar mais à frente, que nem só, falou um pouquinho atrás, nem só de pão viverá o homem, mas e sim de toda a palavra que saísse da boca de Deus. O que Jesus estava falando? O toque. A multidão queria o alimento de Jesus. Fala assim, vocês tinham que buscar aquele alimento que é para a vida eterna. O toque. Vocês tinham que buscar, agora é eu que estou falando, vocês tinham que buscar uma intimidade, uma comunhão, vocês tinham que buscar para vocês terem um relacionamento íntimo comigo, mas vocês preferem ser a multidão. A multidão tocava em Jesus, olha na mulher do fluxo de sangue, e a multidão espremia ele falou, quem me tocou? Pedro falou assim, todo mundo, olha, todo mundo te tocou, o mundo inteiro toca em Jesus. Mas poucos são aqueles que faz dele sair virtude.
Poucos são aqueles que a palavra abre-se para ele e ele começa a viver aquela palavra, e não só viver aquela palavra, mas começa também a fazer parte da sua vida, sua família e tudo. O toque não pode ser de qualquer forma, o toque não pode ser aquele toque assim, eu vou para a igreja hoje, vamos ver o que vai dar. O toque não pode ser aquele assim, eu vou orar, eu estou meio cansado, eu estou meio chateado, mas eu vou orar, vai. O pastor falou que tem que orar, eu não sei por que eu fui no culto aquele dia. Ele falou que eu tinha que orar, agora eu fico nessa obrigação de orar aqui toda vez. Eu tenho que ler a Bíblia, ele falou que eu tenho que ler a Bíblia, eu nem sei onde começa, eu não sei nem o que eu leio aqui. Esse toque não resolve nada. Esse toque não resolve nada. Você só está fazendo parte da multidão, mais nada. A multidão apertava ele, ia para um lado, ia para o outro. Queria lá o pão que perecia. A multidão só quer isso. Mas aquela mulher não. Ela ouviu falar de Jesus. O coração dela se alegrou. Ela disse assim, eu vou mudar minha vida. Eu vou sair desse buraco aqui, ó. Eu vou sair desse buraco aqui. Eu vou sair desse buraco. Esse buraco aqui só tem tristeza. Por onde eu olho tem tristeza. Isso é eu que estou falando, tá? Como disse o pastor Marcelo, eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma outra tradução da Bíblia, né? Eu só volto para aquele buraco quando eu estiver curado, quando eu estiver liberto, e só volto para lá para tirar mais gente daquele lugar. Um dia eu perguntei aqui na igreja, se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, fosse o último dia daqui da terra, vamos por assim, não vamos nem falar de arrebatamento, imagina que a terra vai acabar amanhã, e você sabe disso, o que você faria? Aí eu perguntei para a igreja, eu falei assim, se a gente soubesse que Jesus voltaria para buscar a igreja amanhã, o que você faria? Você só tem 24 horas. Aí a maioria das pessoas responderam assim, eu oraria. Eu ficaria em oração. Aí eu me lembro que eu colhi, eu falei, amém, amém, os testemunhos, escolhi o testemunho, aí o Celso falou assim, eu não. Eu usava essas 24 horas para falar para as pessoas, vamos embora com nós. Eu falei, eu faria o mesmo. Que eu tenho essa intimidade com Deus, eu toquei nele. Dele saiu poder para mim. Dele saiu virtude para mim. Então eu conheço ele, eu sei quem ele é. Eu dos caminhos do Senhor eu não saio. E agora eu vou para a última parte da palavra. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Preste atenção nisso. Romanos diz isso. Então não tem um ser humano que nasça nesse mundo aqui que nasça ligado em Deus. Todos nascem desligados de Deus. Todo mundo nasce afastado de Deus. Por isso a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um dia, em qualquer hora, pode ser em qualquer momento e em qualquer lugar, a pessoa tem que fazer o caminho de volta para Deus. Eu não sei como você quer chamar. O caminho de volta para Deus. Eu falo assim.
A pessoa precisa de uma coisa que a gente chama de salvação. Sozo. Salvo, curado. A pessoa precisa daquilo que Deus fez na cruz do Calvário para que ela continue vivendo uma vida na presença do Senhor. Preste atenção nisso. Eu vim de um mundo muito difícil. Não fico contando testemunhos, só falo isso, que meu mundo era difícil. Até um dia que eu encontrei Jesus e Jesus mudou a minha vida. Ele mudou completamente a minha vida. Eu não sabia naquele dia que só porque eu ia aceitá-lo como meu Salvador, eu aceitaria Jesus como se fosse o dono da minha vida. Eu aceitaria Jesus como Senhor da minha vida. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu não sabia nada. Mas o meu caminhar, ele começou a subir. Eu entendi o caminho da vida eterna, o caminho que Jesus falou que ele é o caminho, eu entendi. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você entra num caminho de salvação. E o caminho de salvação, o céu fica para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Então é só para cima. Se isso não acontecer, ao findar da nossa vida, a gente vai ter perdido a chance de viver eternamente com o Senhor. A gente vai ter perdido a chance de viver para sempre com Deus. E a gente vai viver num lugar onde, por definição teológica, chama-se o lugar onde não tem Deus. E olha que a Bíblia diz que Deus preenche céus e terras. Eu quero convocar você a fazer esse toque. A entregar a vida para Jesus. Porque a vida para o Senhor é que vale. Aí tem gente que fala assim, mas você não sabe como o mundo é. O mundo é bom demais. É aquela comida que você come, e na hora em que você está comendo é doce, mas quando bate no estômago é amargo. O homem pode viver sem Deus, ele só não pode morrer sem Deus. Você pensa que foi fácil? Não foi fácil. A Bíblia fala que Deus deixou suas prerrogativas de Deus no céu e veio como homem. Deus veio como homem. Que nem eu e você. Não foi só isso, não. Como homem, estava escrito no plano de salvação que todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, ia ser colocado nele. Deixa eu te falar. Você já teve uma unha encravada? Dói? O cara chega, vai te cumprimentar, é quase sempre, né? O cara pisa. Pisa na que não está encravada, né? Mas pisa não. Os caras só pisam na que está. Né? Dói. Jesus não levou só essa unha encravada, levou todas. Mas olha que coisa. Um câncer, você acha que dói? Jesus não levou um câncer. Levou todos.
Isso eu estou falando de uma parte só, que é de doenças e enfermidades. Agora, quer que eu piore? Eu vou piorar. Jesus levou sobre ele todos os pecados. Pecados. Se você errar, você que tinha que pagar. É você que tinha que pagar, mas Jesus pagou para você. Você que tinha que levar um açoite. Mas ele falou, não bate nele não. Bate em mim. Não abre as costas dele não, abre as minhas. Não arranca a dignidade dele não, arranca a minha. Não tira as forças dele não, tira as minhas. Não tira o que ele tem não, tira o que eu tenho. Não acaba com a vida dele não, acaba com a minha. Você sabia que quando eles prenderam Jesus, eles arrancavam a barba de Jesus na mão assim? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque a barba era dignidade, era aquele respeito que os rabinos tinham. Ele arrancou. Os rabinos tinham aquele cabelo especial deles lá. Foi arrancado os cabelos dele. Na mão. Doía? Vou piorar mais ainda. A condenação do pecado. O inferno. A dor do afastamento eterno de Deus. A dor eterna de viver sem o Criador. Num mundo de tormento. Foi colocado em Jesus. Um dia Deus olha para Abraão e fala para Abraão assim, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Ele olhou e falou, é impossível, Senhor. Então olha para o chão e conta os grãos de areia do mar. Possível, Senhor. Deus fala para Abraão assim, assim será a sua descendência. Sabe quem era aquela estrela que Abraão viu? Você. Era você a estrela. Era você o grão. Era você que ele queria salvar. Era para você que ele fez tudo aquilo. O plano de salvação foi pensando em você. O plano de salvação inteiro. Deus modificou tudo para salvá-lo. A justiça de Deus tinha que ser aplacada. A justiça falava, é morte. Aquele que pecar tem que morrer. A justiça, o atributo de Deus, justiça, falava, ele tem que morrer. O outro atributo de Deus, a misericórdia, dizia assim, não, tem que salvar todo mundo. Aí entra o terceiro atributo de Deus, a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus resolve. Como é que resolve? Tinha que aplacar a justiça. Então tem que derramar sangue. Tem que morrer. A misericórdia não permitia que ninguém morresse pelo outro. A misericórdia não permitia que você morresse por outra pessoa. Pode ver, você, por mais que você ame seu filho, você nunca vai conseguir salvá-lo. A misericórdia era assim, ela queria que todos fossem perdoados. Então não tinha jeito. A sabedoria resolve. A sabedoria de Deus fez o plano de salvação. Deus veio para o mundo e morreu. Porque Deus não podia mandar ninguém. Em quem ele confiaria? Num homem? A Bíblia fala que ele olhou para a terra e não viu sequer um justo. Ele podia confiar nos anjos que estavam no céu. 1/3 já tinha caído com Lucifer. Falou, não. Se fosse para salvar a terra, eu podia fazer outro plano. Mas não é para salvar a terra. É para salvar o homem que eu fiz. Então quero piorar para você. A terceira parte de Jesus como homem
O que doía nele, ver o homem que ele tinha feito, com aquela maldade dentro do coração. Eu fico imaginando ele pensando no Éden, quando ele descia para falar com Adão. A Bíblia diz que Deus se deleitava em conversar com Adão. Quando o homem se afastou de Deus, a comunhão com Deus foi perdida. E o homem tinha